Olá, amigos, boa tarde. Mais uma vez estamos com vocês aqui nessa live para falarmos alguma coisa sobre essa pandemia, né? Vamos falar hoje um pouco sobre o Tedros Adhanom, né? Diretor-geral lá da OMS. Esse Tedros, a princípio ele não é médico, né? Ele é biólogo, formado em biologia. E ele está ali na OMS por uma questão política, né? Devido às suas relações com alguns governos comunistas, né? Principalmente a China, a Rússia, Coreia do Norte, né? É que ele está ali. Então, ele vem fazendo uma série de atrapalhadas, né? Desde o início da pandemia. Então, esse primeiro vídeo, falando sobre o seu Tedros, né? Depois eu vou contar a história da Etiópia para vocês, como é que a Etiópia ela passou por aquele período, né, de implantação do comunismo e que causou milhares de mortes. Lembro daquelas criancinhas que eram pele e osso na Etiópia e que dizia-se que era por causa da seca na África, né? Na verdade, a seca ela sempre existiu, mas o que causou aquele estado de coisas, na verdade, foi a implantação do comunismo na Etiópia, né? Patrocinada pela China, pela Rússia, Coreia do Norte, que apoiaram, deram armas para os comunistas, né? E que causou a desestruturação da economia da Etiópia. Toda vez que um sistema comunista ele é implantado, ele desestrutura completamente a economia do país, né? Aconteceu assim lá na China de Mao Tse-tung, milhões de mortos. Aconteceu na Rússia, né? Lá o Stalin, né? Milhões de mortos. Quer dizer, é um regime genocida. Agora a gente está vendo isso aí acontecer na Venezuela, nossos vizinhos aqui, né? 20 anos atrás eu fui na Venezuela, era um país riquíssimo, né? Todo mundo vivia muito bem, comida maravilhosa, né? Povo lindo. E hoje em dia os caras estão ali comendo cachorro, comendo gato, revirando lixo, ninguém tem salário mínimo de R$ 10, né? Por quê? Porque o comunismo ele desestrutura tudo, ele quer destruir tudo que está construído para construir uma nova sociedade do proletariado, né? A ditadura do proletariado. E nisso eles se atrapalham, né? E destroem o que está funcionando. E foi o que aconteceu lá na Etiópia. Então depois eu vou contar para vocês a história da Etiópia. Inclusive tem uma situação muito interessante, né? E quem foi que implantou o comunismo lá na Etiópia? Um grupo de pessoas, né? Era um comitê, né? E dentro desse comitê tinha um partido, o partido principal da Etiópia era o Partido dos Trabalhadores da Etiópia. Mera coincidência, não é mera coincidência, né? E qual era o lema principal do Partido dos Trabalhadores da Etiópia? Era terra para os lavradores, né? Terra para os lavradores, ou seja, era o lema do Partido dos Trabalhadores da Etiópia, né? Mera coincidência com o MST do Brasil, é mera coincidência, né? Então esse Tedros ele veio de lá, né? Ele foi eleito por uma série de países, principalmente com a força dos países comunistas, e foi lá para a OMS. Agora você imagina, o cara é professor de biologia, é biólogo, ele não é médico. Imagina se o Bolsonaro, né, coloca um professor de biologia para ser o diretor do Ministério da Saúde, né, o ministro da Saúde. O cara é diretor-geral da OMS e não é médico. Estranho. E na década de 80 houve uma série aliás, na década de 2000 e pouco, né? Agora, já no nosso século 2015, 2012,
houve um surto de cólera lá na Etiópia, né? Só que esse Tedros, ele pertence a uma etnia. A Etiópia tem várias etnias. E as pessoas que estavam morrendo, a maioria eram de duas etnias que não eram da dele. A dele é minoria, 6%. Então estavam morrendo pessoas de outra etnia. Então ele falou, ele era ministro da saúde na época lá da Etiópia, ligado ao Partido Comunista da Etiópia. Ele falou que era uma diarreiazinha, que ninguém precisava se preocupar. Era simplesmente uma diarreiazinha. Na verdade, era um surto de cólera, né? Surto de cólera. E ele falou que era uma diarreiazinha. Estava morrendo pessoas que não eram do lado do grupo dele, da etnia dele, né? Do Partido Comunista. Ele deixa morrer, né? Então, tudo bem. O que acontece? A OMS de Tedros e suas ações irresponsáveis, né? Então vamos lá. No dia 15 de janeiro, o que a OMS falou? Não se preocupem, essa doença não transmite entre humanos. No dia 30 de janeiro, transmite entre humanos. Uma hora coisa, uma hora outra, depende da conveniência. Dia 24 de fevereiro não é pandemia. No dia 11 de março é pandemia. Dia 27 de fevereiro, a gripe mata mais do que essa doença. No dia 10 de março, a gripe mata menos. Dia 27 de fevereiro, ele falou, aliás, dia 27 de fevereiro, isso, assintomático transmite em 60% dos casos. No dia 8 de junho, agora, não, assintomático não transmite. O cara não sabe. Acho que esse cara fumou muita maconha. Esse professor de biologia fumou muita maconha. Dia 31 de março, transmite por superfície. No dia 18 de maio, não transmite por superfície. No dia 1º de abril, não use máscara. No dia 6 de junho, use máscara. No dia 25 de maio, ele suspendeu a cloroquina, né? Não use cloroquina. E no dia 3 de junho, use cloroquina. Então, esse cara, ele vai conforme a maré. Então, o que a gente deduz, se a gente for raciocinar, né? A gente vê claramente que a OMS, a princípio, ela livrou a cara da China, né? Livrou a cara da China, porque a China foi um país que ajudou a implantar o comunismo lá na Etiópia, dava dinheiro lá para a Etiópia. Esse médico, ele foi ministro da saúde, depois foi ministro das relações exteriores da Etiópia. Ele tinha fortes ligações com a China. Então ele obedece à China. A China, no plano dela de dominar a economia global atual, ele está se encaixando, né? Tem dívidas para com a China. Então, a OMS diz claramente que a OMS livrou a cara da China até que passasse o Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês foi no dia 24 de janeiro. Então, até o dia 24 de janeiro, aquela semana ali do Ano Novo, ele negou. A China estava com muitos turistas, né? 5 milhões de turistas que moram no mundo inteiro. Então, até o Ano Novo Chinês, ele falou que não tinha problema, né? Deixou todo mundo, né, ali rolar e tal, Ano Novo, festa. E quando voltaram os chineses para o mundo, o discurso dele começa a mudar. Né? Então, a OMS livrou a cara da China até que passasse o Ano Novo Chinês. Né? Primeiro, a OMS foi conivente e complacente com a China até que 5 milhões de chineses tivessem voltado para suas residências em vários países do mundo. Por que será? Será que havia um objetivo de detonar a economia do Ocidente? Né? Estão em briga agora para ver quem vai ser o líder da nova ordem mundial, qual vai ser o país cabeça, e a China está lá. Né? Então tudo bem. Segunda conclusão, a OMS aterrorizou a população mundial de março até maio. Então até final de fevereiro, início de maio, não tinha problema, era uma gripezinha, não transmitia facilmente, não precisava usar máscara,
deixa rolar, não é pandemia, está tudo sob controle. Só que os chineses já tinham conhecimento dessa gripe desde dezembro. O primeiro médico que falou da epidemia, né, foi em dezembro. Ele falou, ele foi censurado, foi condenado por fake news e depois ele morreu. Interessante, né? Por quê? Ele estava em dezembro, ele começou a falar, foi morto, né? Segunda conclusão. A OMS aterrorizou a população mundial de março até maio. Então, de março até maio, a gente vai vendo que eles só aterrorizaram. Agora pega, agora transmite, agora é muito perigoso. Se botar a mão em cima da superfície, você pega, você morre, né? Transmite de pessoa para pessoa. E botaram o terror para que as pessoas ficassem presas, sem trabalhar, tipo uma greve geral mundial. Imagina, 3 meses de greve geral mundial, tudo parado, a indústria parada, comércio parado. E os chineses depois retomando isso aí, tomando esse espaço maravilhoso, né? Então, até maio, a China induziu, né, através da OMS, que esse Tedros ele tem ligação com a China e com os países comunistas, e é por isso que ele está lá, ele não é médico, né? Induziu a que as pessoas fossem trancadas em casa e as economias de vários países fossem destruídas. Então, planejado, né? Trancou todo mundo em casa, a greve geral. Ela diz que você está se protegendo da pandemia, na verdade ele te obrigou a fazer a greve geral, sem dizer que era greve geral, né? A terceira conclusão, a OMS, se é que ela tem médicos, que parece que não tem, porque toda hora vai e volta conforme a política e a vontade da China, né? Ela foi negligente ao não sugerir ações preventivas quanto à consequência das pessoas trancadas. Que consequências são essas? Problemas psicológicos, depressão, ansiedade, etc. Problemas de agressões físicas, as pessoas trancadas dentro de casa, né? Todo mundo se agredindo por causa da ansiedade, por causa dos problemas interpessoais e econômicos. Falta de exercício físico, não recomendou ninguém fazer exercício físico. Falta de banho de sol, né? Não aconselhou ninguém mudar a alimentação. Que médicos são esses, gente, da OMS? Que médicos são esses? Quarto, tratamento de várias doenças que matam muito mais, como diabetes, o câncer, problemas cardíacos, etc., foram negligenciados. Como é que uma Organização Mundial de Saúde ela negligencia tudo isso, para de falar nisso e diz que as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa, ninguém vai mais ao hospital com medo da pandemia, bota máscara em todo mundo, isso pega de qualquer jeito, pega no contato, pega interpessoal, tranca velho com novo, tranca lá os velhinhos no asilo sem poderem sair, tomar um sol, as pessoas nos prédios não podem nem ir na área de lazer. Como é que uma Organização Mundial de Saúde ela começa a querer que a população viva completamente ao contrário do que prescrevem as atitudes saudáveis de saúde, né? Incríveis. Aí eu pergunto, será que existe um acordo ideológico no plano mundial para enfraquecer as economias ocidentais e abrir caminho à grande aliada da Etiópia e do Partido Comunista Etíope, a China? Será que existe? Será que existe? Será que foi por isso que o Trump chutou o pau da barraca, né? Parou de dar dinheiro para a OMS, falou que vai sair da OMS, porque ele viu que estava sendo manipulado, né? Tudo estava sendo manipulado para favorecer a China, encobertar os erros da China e favorecer a China mundialmente, economicamente e na nova configuração mundial de países, né? Então, após 3 meses de manipulação, gente, a gente vê que é uma manipulação, que eles vão e voltam, né? No início era muito, não era perigoso, até fevereiro, né? Até acabar o ano novo chinês e os chineses voltarem para o mundo inteiro e se espalharem, transmitindo que não era perigoso. Depois de março ao final de maio era muito perigoso, tem que trancar todo mundo dentro de casa, todo mundo com máscara, ninguém sai, ninguém trabalha, greve geral, né? De 2 meses, 3 meses, né?
março, abril e maio, 3 meses de greve mundial. Olha só o que o Partido Comunista conseguiu, gente. Nem o Lula, na época dele de ativista, grevista de greve geral, conseguiu. O Lula não conseguiu, né? A OMS conseguiu 3 meses de greve geral. Quebrou a economia mundial, né? E aí os Estados Unidos perceberam que estavam sendo manipulados pela OMS. E o Trump falou, vou tirar o dinheiro, não vou dar mais dinheiro. Tô vendo que a OMS está trabalhando em favor da China para me detonar. Aí a OMS começa a mudar, né? Agora em junho, a OMS começou a mudar, começou a voltar atrás, né? Após os Estados Unidos cortarem toda a verba para a OMS, o discurso da OMS muda completamente. Né? Aí o que acontece, gente? Esse senhor Tedros, que é a OMS, sob a gestão desse professor de biologia, deveria ser investigada, gente, contra crimes contra a humanidade. Né? Por isso que o Trump já está falando em processar a China, né? A Grã-Bretanha, né? O Reino Unido também está falando em processar a China, né? A Austrália. Por quê? Porque além deles matarem muita gente, mentiras, eles destruíram praticamente a economia do mundo, né? A jogada da China, né? A jogada de gente comunista que não tem pena de ninguém, não tem pena de pessoas, não tem pena dos cidadãos, né? Ela só quer o objetivo, né? A China, os países comunistas, eles têm uma ideologia que eles não têm pena de ninguém. Eles querem implantar a ditadura do proletariado. Só que na China, na verdade, a ditadura capitalista, né? Eles transformaram a população em escravos e o governo é o capitalista, o grande capitalista, é o que vende quinquilharia pelo mundo inteiro, né? E juntaram muito dinheiro durante essas últimas décadas e agora estão querendo tomar conta do mundo, né? A gente tem que acordar e pedir uma investigação internacional, né, por crimes contra a humanidade, né, ao senhor Tedros, esse biólogo, e a toda a equipe dele. A OMS não, porque a OMS é um órgão que é necessário, né, mas tem o grupo que está lá é um grupo político, não é um grupo de médicos, é um grupo de políticos médicos, comunistas médicos, e nem médico também, porque o Tedros não é médico, ele é biólogo, né, gente? Então, esse é o recado. Vamos ver se algum de nossos políticos, né, aí, que controlam a humanidade, partam para cima da OMS, né? Assim como a Polícia Federal está partindo para cima de governadores que compraram respiradores que não funcionam por até 160 mil reais, né, gente? Sem licitação, não funciona, não vão ser usados. Ainda bem que a Polícia Federal está partindo para cima, né? Porque roubar em pandemia devia ser crime hediondo, né? E uma Organização Mundial de Saúde que destrói a saúde também é crime hediondo. Um abraço, até o próximo vídeo, professor Zé, Rio de Janeiro. Um abraço, tudo de bom.